Ok, meus amigos. Questão de número 20. Fica uma questão como desafio. Você conseguiu? Joia! Teve dúvidas? Então vamos agora tirar essas dúvidas. A questão de número 20 diz assim: sabendo que um dodecaedro regular possui apenas faces pentagonais, calcule a quantidade de diagonais desse poliedro. Então, o que nós sabemos sobre dodecaedro? O dodecaedro, ele tem 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. Dodecaedro, certo? Nós sabemos que o número de diagonais vai ser combinação de V2A2, são todos os vértices, agrupando de 2 em 2, menos todas as arestas, menos a soma das diagonais de todas as faces. Ora, como o nosso V é igual a 20, então nós temos aqui, passo a passo, 20, 2A2. Como é que é a formulazinha? É o primeiro fatorial, o segundo fatorial, que é o 2, vezes a diferença, 20 menos 2 fatorial. Essa é a formulazinha da combinação ou do binomial de 20 2A2. Temos 20 fatorial, numerador, denominador 2 fatorial, 20 menos 2, aqui eu tenho 18 fatorial. Desloco o fatorial do 20 até 18. 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1, 2, vezes 18 fatorial. Vamos nos livrar do 18 fatorial, no pitiozinho gostoso. Aí eu tenho 20 dividido por 2 dá 10. Então, combinação de 22 a 2 dá 190. Certo? 190. Meu amigo, o que é 190? São todos os segmentos possíveis para ligar entre dois vértices. Número de arestas, já temos, que é 30. A soma das diagonais das faces. A soma das diagonais das faces. Lembre que todas as faces são pentagonais. Todas as faces são pentagonais. O número de diagonais de qualquer polígono é n menos 3 vezes n dividido por 2. O nosso amigo, o nosso rapazinho, tem 5 lados, que é um pentágono. Então, o número de diagonais de um pentágono, estou calculando de um pentágono, vai ser igual a 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. Então, o número de diagonais, 5 menos 3 é 2, vezes 5 dividido por 2. Simplifica o 2. Então, um pentágono, ele tem 5 diagonais. Um pentágono tem 5 diagonais. Então, a soma das diagonais de todas as faces vai ser 10. Quantas faces nós temos? 12. Então, nós temos 12 faces. Então, como nós temos 12 faces, cada face tem 5 diagonal. Então, a soma das diagonais de todas as faces é igual a 60. Então, vamos lá. O número de diagonais vai ser combinação de 22 a 2, que é 190, menos todas as arestas,
que é igual a 30, menos a soma de diagonais das faces, 60. Então, as diagonais do nosso rapazinho do dodecaedro é igual, ó, 190 menos 90 dá 100. Então, a nossa resposta é igual a 100. O nosso gabarito é o item E. É bom ter cuidado com coisa básica, certo? Então, essa foi a questão de número 20. E aí, meu amigo? Deu certo? Joia! Vamos para a próxima. O que que diz? Se um poliedro regular tem exatamente 3 diagonais, ó, ele tem só 3 diagonais. Então, o seu número de arestas é, meu amigo, esse rapazinho, ele é famoso. O rapazinho, ele tem só 3 diagonais. Então, esse rapazinho, deixa eu mostrar ele, quem é ele. Certo? Então, esse rapazinho, ele é super conhecido. Ó. Esse rapazinho, ele é super conhecido. Esse rapazinho é como se você imaginasse duas pirâmides, uma colada na base da outra. Então, é como se tivesse duas pirâmides, uma colada na base da outra. Esse rapazinho, ele é chamado de octaedro, certo? Então, ele é o octaedro. Pronto, octaedro. Vamos, ó, vamos às diagonais. Eu tenho essa diagonal, temos essa outra diagonal. Ele não disse que tem 3 diagonais, e temos essa outra diagonal. Lógico, tudo era para estar no mesmo ponto, porque isso é feito à mão livre, só para a gente ter uma ideia. Então, o rapazinho, ele tem, ó, o número de diagonais, o número de diagonais dele é igual a 3. Então, ele tem 3 diagonais, certo? Então, o número de diagonais é igual a 3. Se nós contarmos, dermos uma olhada, ele possui, vamos ver, quantos vértices são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 vértices. Quantas arestas? Na figura dá para contar tudo isso. Quantas arestas? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 para cima. 1, 2, 3, 4. 4 para baixo. Lembre, 4 para cima, 4 para baixo. E 4 aqui no meio. Então, são 12 arestas. Quantas faces? Dá para se contar. Faces são essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4 na parte de cima, 4 na parte de baixo. Então, faces são 8. Não se conta com essa parte do meio. Isso não é face, porque é um corpo só. Então, 4 na parte superior, 4 faces, 4 na parte inferior. A pedido da questão, ele queria saber o número de arestas. Então, senhores, o nosso octaedro, ele possui 12 arestas. Então, 12 arestas está no item A de alegria. Essa foi a questão, meu amigo, de número 21. Vamos ver agora o que diz a questão de número 22. Um poliedro convexo é formado por 10 faces triangulares
10 faces triangulares, 10 faces pentagonais, tá certo? O número de diagonais desse poliedro é... Então, o número de diagonais desse poliedro. Então, a história do número de diagonais. Então, vamos lá. Nós temos, ele diz, tem 10 faces triangulares. Então, você tem 10 faces triangulares. Então, 10 vezes 3, isso aqui gera 30 lados. 10 faces pentagonais. Então, 10 faces pentagonais, 10 vezes 5 são 50. 10 faces pentagonais. Aqui nos gera 20 faces. Então, o número de faces são 20. Então, aqui eu tenho 20 faces. Número de, olha lá, se eu somar, dá 80. Então, o número de arestas é a metade do número de lados. 80 dividido por 2 dá 40. Na relação que vamos fazer amor a 2, nessa relação, nós vamos descobrir o número de vértices que eu preciso. O número de vértices mais o número de faces, que é 20, certo? É igual o número de aresta, que é 40, mais 2. Então, o número de vértices vai ser 42 menos 20. Então, na realidade, nós temos 22 vértices. Então, 22 vértices. Ora, o que nós precisamos calcular pela história do nosso problema, se eu quero o número de diagonais, o número de diagonais vai ser combinação de V 2 a 2 menos todas as arestas menos a soma de todas as diagonais das faces. Tem alguns autores que trabalham não com essa relação. Eu vou mostrar aqui, depois eu tiro, porque na realidade, combinação de V 2 a 2 é V fatorial, 2 fatorial, V menos 2 fatorial. Eu levo o V até o V menos 2. V, que multiplica V menos 1, que multiplica V menos 2 fatorial, sobre 2 fatorial, que é 2, que multiplica V menos 2 fatorial. Eliminamos a presença do fatorial. Aí, essa relação aqui, muitos autores já trabalham assim. V ao quadrado menos V sobre 2. Ou você pode também trabalhar dessa maneira. V, que multiplica V menos 1 sobre 2. Já joga direto, não usa o fatorial. Então, essa história de... Então, o número de diagonais, eu posso escrever V, que multiplica V menos 1 sobre 2. Número de arestas, certo? E menos a soma das diagonais das faces. As diagonais das faces, Pacífico. Como é que eu trabalho isso? As diagonais das faces. Como é que eu trabalho essa relação das diagonais da face? Que o número de vértices eu tenho, que é 22. Arestas eu tenho, que são 40. Então, a soma das diagonais das faces. Como é que eu calculo, como é que eu trabalho com essa relação? A soma das diagonais, certo? A soma das diagonais das faces. Eu tenho a face, um triângulo. Eu tenho 10 triângulos. Eu tenho 10 triângulos. O número, as diagonais de um triângulo não existe. Então, o número de diagonais de um triângulo é 0. Um pentágono, Pacífico.
um pentágono. É bom lembrar, o pentágono é o único polígono que o número de diagonais é o número de lados. Se o pentágono tem 5 lados, nós fizemos na questão anterior, então o diagonal é 5. Então, a soma das diagonais das faces vai ser, são 10 triângulos vezes todas as diagonais do triângulo, mais são 10 pentágonos vezes, tá certo? As diagonais de cada pentágono. Então, a soma das diagonais de todas as faces, isso aqui dá 0, isso aqui dá 50. Então, implica que o número de diagonais desse poliedro é V, que multiplica V menos 1 sobre 2, menos as arestas, menos a soma das diagonais das faces. São 22 vértices. Então, 22, que multiplica 22 menos 1 sobre 2. Menos arestas, são 40 arestas, só para lembrar os meus amigos, ó. São 40 arestas e 20 faces e 22 vértices. Arestas são 40. Soma das diagonais das faces são 50. Aqui nós podemos simplificar. Aqui vamos ficar com 11 e aqui fica com 21. 11 vezes 21 nos leva a 231. Então, a soma da diagonal das faces, ó, todas as diagonais das faces, dá 231 menos 90. 231 menos 90. Nos leva 141. Então, esse rapazinho chamado, tá certo? Esse poliedro, ele tem 141 diagonais. Então, resposta correta está, certo, no item E. 141 diagonais. Então, o item E, então 141 diagonais. Veja agora essa próxima questão. Quantas diagonais possui um prisma pentagonal? Ó, quantas diagonais possui, certo, um prisma pentagonal? Quando você tem a figura que conhece, a melhor maneira é desenhar essa figura. Um prisma pentagonal, na minha imaginação, ó, um prisma pentagonal, então você desenha aqui, imagine aqui, tudo isso é imaginação, um prisma pentagonal, certo? A ideia pentagonal implica, certo, que o nosso amigo tem 5, a base tem 5 lados. Então, nós temos aqui um prisma pentagonal. Pronto, é a figura. Figura, trata-se de um prisma pentagonal. Ele quer saber, certo, quantas diagonais possui nesse prisma. Vamos lá. Os elementos: vértices, arestas e faces. Vértices: 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 embaixo. Então, nós temos 10 vértices. Arestas: 5 subindo, 5 em cima, 5 embaixo. Então, são 15 arestas. Repetindo. 5 subindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E 5 na parte superior, que é um pentágono, 5 na parte inferior. Faces: 5
nas laterais, que a gente chama de lateral, a superior, a inferior. Então, são 7 faces. Então, vamos agora observar. Aresta, beleza. Porque nós sabemos que o número de diagonais é V que multiplica V menos 1 sobre 2. Lembra, estou usando o que nós vimos na questão anterior. Menos as arestas, menos a soma das diagonais das faces. Ora, você tem duas faces. Você tem duas faces pentagonais. Ora, se você tem duas faces pentagonais, cada face pentagonal, ela tem 5 diagonais. Então, aqui são 10 ao todo. Você tem 5 faces quadrangulares. Tá certo? Então, cada face, não precisa nem fazer conta, ó. Cada face tem o quê? 2 diagonais. Então, fica 5 vezes 2, dá igual a 10. Então, a soma das diagonais da face, na realidade, dá 20. A soma das diagonais das faces dá 20. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Eu tenho, ó, as diagonais do nosso rapazinho vai ser V, que é igual a 10, que multiplica 10 menos 1 sobre 2, menos todas as arestas, que são 15, menos a soma das diagonais das faces, que são 20. Aqui, se nós simplificarmos, aqui eu vou ter, ó, aqui nós vamos ter 5 e aqui nós vamos ter 9. Ó, 10 por 2 dá 5, 10 menos 1, 9. Então, eu tenho 45 menos 35. 45 menos 35. Isso aqui nos dá igual a 10. Então, esse rapazinho, ele tem 10 diagonais. Então, se você quiser, vai fazer uma, né? Aí 2, 3, ó. Aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5 vezes 2, 10. Então, 10 diagonais. Então, o item correto é o item B. Olhar para a figura e construir lhe dá mais garantia, tá certo, da questão. A questão de número 24 diz assim: o polígono da base de uma pirâmide, na qual a soma dos ângulos das faces é 8π radiano, é o polígono da base. Ele quer saber quem é a base dessa pirâmide. A soma dos ângulos das faces é igual a 8π radiano. Ora, meu amigo, nós temos que a soma dos ângulos de todas as faces é V menos 2 vezes 360. Ou, se você preferir, V menos 2 vezes 2π. Por quê? Porque 360 graus, se eu transformar em radiano, passa a ser 2π. No enunciado da questão, o amigo diz que a soma dos ângulos das faces é igual a 8π. Então, ele está dizendo que isso aqui é 8π. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente uma igualdadezinha. V menos 2 vezes 2π, isso é igual a 8π. Vamos nos livrar
Ó, vamos nos livrar do π, de um lado do outro. Vamos nos livrar por 2 dá 1, por 2 dá 4. Aí o que que eu tenho? V menos 2 é igual a 4. V, deslocando o 2 para o outro lado, 4 mais 2. Então, V é igual a 6. Então, nós temos que essa pirâmide, ela tem 6 vértices. Senhores, 6 vértices, pelo amor de Deus, não associe logo a base. Por quê? Porque a pirâmide, ela tem, ó, se ela tem 6 vértices, lembrando que a pirâmide, ela tem um vértice que se destaca dos outros. Então, a pirâmide, ela tem um vértice que se destaca dos outros. Então, a base, isso aqui é o todo. Então, a base implica o quê? Tem um vértice de destaque. Então, a base tem 5 vértices. A pirâmide, ela tem 6 vértices, mas um se destaca dos outros. Se o polígono tem 5 vértices, então implica que ele tem 5 lados. Ele tem 5 lados. Então, senhores, é como se eu tivesse... Isso aqui é só para ter uma ideia da nossa... Então, você tem um pentágono. Não confundir. 5, esse 5 ou esse 6, tá? Número de vértices. Por quê? Porque a pirâmide, ela tem... Ó, não esqueça, ela tem um vértice que destaca dos outros e o restante estão na base. Então, esse polígono, ele possui 6 vértices. A pirâmide possui 6 vértices. Como uma se destaca, ó, como um vértice destaca dos outros, então sobra para a gente, olha aqui, sobra para a gente 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse rapaz é um pentágono. É isso que o nosso amigo pergunta na questão. O polígono da base, ó, da base de uma pirâmide, o polígono da base de uma pirâmide é um pentágono. O item correto é o item A. Cuidado para não atrapalhar a parte da interpretação do forte da questão. Meu amigo, é isso que nós queremos, que você tenha uma ideia da parte de geometria, a parte básica da geometria. E até a próxima.